Olá, meus amores! Hoje falarei sobre a síndrome dolorosa miofascial ou dor miofascial. Semana passada me veio no consultório uma paciente que com vários questionamentos. Ela, doutora, mas eu nunca ouvi falar dessa síndrome. É tão comum assim? É grave? É crônico? O que eu faço para conviver com ela? Está associada com alguma outra coisa? Eu tenho alguma doença grave? E a gente vê que, apesar de ser uma síndrome bastante comum na prática clínica, os pacientes desconhecem na maioria das vezes. Então, o que seria essa síndrome dolorosa miofascial ou dor miofascial? Então, como o próprio nome diz, seria uma condição dolorosa dos músculos, dos ligamentos e das fáscias, onde ocorrem pontos de irritabilidade no músculo esquelético, denominado de ponto de gatilho. Aqueles pontos dolorosos que quando a gente aperta em alguma parte do corpo, a gente sente, né? Tem aquela reação muitas vezes. Então, esse ponto de gatilho, ele pode ser percebido quando se há uma palpação local, quando o paciente faz algum movimento ou posição para dormir, ou alguma atividade física, alguma atividade laboral que sente aquela dor. Então, pode ser uma dor tanto espontânea em repouso, ou uma dor referida quando ela é estimulada por algum motivo. E quais seriam, então, os fatores, os agentes que ativariam esses pontos? O principal deles é um trauma. Tanto uma lesão aguda do músculo, quanto lesões por esforços repetitivos. Dentre esses fatores, como desencadeadores, nós temos outros importantes, mas a gente não vê tanto ele sozinho na prática, que seriam alterações, variações climáticas. Temos também quando tem uma compressão nervosa, quando o paciente tem alguma dor visceral associada, e quadros de ansiedade e estresse. Isso todo mundo vive, né? De alguma maneira. E na clínica, então, como que eu sei no meu corpo que eu tenho isso? Então, o diagnóstico, ele é clínico, existem critérios clínicos que é utilizado pelo médico, em que a gente faz uma avaliação, primeiro uma anamnese minuciosa, um exame físico completo do paciente, e a partir daí a gente consegue determinar. Então, o paciente, ele geralmente tem uma dor mal localizada, profunda, tipo queimação, e muitas vezes, a maioria das vezes, ela é de um quadrante. Porém, ela pode estar associada a outras, como eu falei, a outras patologias, a outras condições dolorosas, se tornando até mais difícil para a gente identificar, que seriam essas condições mais comuns: a cefaleia, umbralgia, epicondilites, enxaquecas, lombalgias, síndrome do túnel do carpo. Então, uma série de outras condições patológicas que podem estar associadas. E o que mais, doutora? Além da dor, tem mais alguma coisa que pode me chamar a atenção? Tem outros fenômenos, pode estar associado aos fenômenos autonômicos, sensitivos e motores. Por exemplo, pode sentir um formigamento local, uma parestesia, pode sentir os pelos ficando, uma piloereção, os pelos arrepiados. Paciente sente uma fraqueza, aquele cansaço, uma fadiga no músculo, associada a uma restrição na amplitude do movimento desse grupo muscular ou desse músculo. Então, no exame físico, a gente encontra outros sinais e sintomas que nos ajudam, né, a fechar o diagnóstico de síndrome dolorosa miofascial. E é importante porque na dor crônica a gente tem muitos pacientes que são fibromiálgicos.
E aí vem a pergunta, mas quando é síndrome dolorosa miofascial e fibromialgia? E aí no próximo vídeo nós falaremos sobre a fibromialgia e desvendaremos esse mundo de dor miofascial, de fibromialgia e vamos seguindo. Se você tiver alguma dúvida, se você tem alguma observação a fazer, alguma pergunta, é só deixar aqui embaixo e eu responderei. Um beijo grande!